Nos Estados Unidos, um grupo de investidores que inclui Bill Gates e o Google gastou $250 milhões para criar o Impossible Burger, um hambúrguer feito de plantas que promete ter gosto, cheiro e textura idênticos à carne. O Impossible ganhou um prêmio da ONU, entrou no cardápio do Burger King e hoje o fabricante dele, que chama justamente Impossible Foods, alcançou um valor de mercado de $3 bilhões. No Brasil, o produto mais conhecido é o Futuro Burger, da Fazenda Futuro, que foi lançado em maio e está disponível em 6 mil restaurantes e supermercados. Ele é feito de soja, ervilha, grão de bico e beterraba, que é usada para reproduzir o sangue da carne de verdade. Bom, os hambúrgueres sem carne estão com tudo agora. Mas eles são só uma moda passageira ou vieram para ficar mesmo? Eles podem se tornar tão populares um dia quanto o hambúrguer comum? Para conversar sobre isso, convidamos a nutricionista Alessandra Luglio, consultora da Fazenda Futuro e diretora do Departamento de Saúde e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira. E o jornalista Marcos Nogueira, colaborador da Super, autor do livro Cozinha Bruta e dono do blog Cozinha Bruta, na Folha. Eu sou Bruno Garatoni, editor da Super. E eu sou Alexandre Versinhassi, diretor de redação da Super. Bom, obrigado por terem vindo, pessoal. E a primeira pergunta: qual é a diferença dos hambúrgueres vegetarianos de hoje para a antiga proteína de soja, que a gente já conhece desde os anos 80? Qual que é a diferença entre o hambúrguer de hoje e a proteína de soja de antigamente? Vamos lá. A diferença é bem gritante, né? Que o grande objetivo desse projeto, né, que são esses hambúrgueres novos à base de planta, são realmente reproduzir tudo que a carne tem, né? Os hambúrgueres que a gente sempre comeu lá atrás, grão de bico, feijão, cogumelo, soja também, eles nunca tiveram uma grande pretensão de serem, do ponto de vista de sabor, textura, aroma, tão parecidos com a carne. Então, entrou tecnologia nessa jogada toda, entrou muito a pesquisa, a tecnologia, ingredientes novos, trazendo realmente, mimetizando, né? Trazendo ingredientes similares, né? Que não deixam de ser ingredientes à base de vegetais como soja, grão de bico e tudo mais. Só que numa condição que a textura fica muito parecida, o sabor, o aroma, na hora que você tá fazendo, sai aquele cheiro de carne. Então essa é a grande diferença. A diferença é mais no processamento que você tem, vamos lá, a gente sabe que tem vários ingredientes em comum, pelo menos nos melhores hambúrgueres vegetarianos, né? Creio que ervilha, beterraba, né? Então, e é isso. A novidade é como você processa esses vegetais para que eles ganhem uma textura mais parecida com a carne. Exato. A combinação feita desses vegetais, que foi ali meticulosamente feita para trazer essa textura. Segundo, alguns ingredientes-chave, como, por exemplo, usar o próprio extrato da beterraba, né? E buscar aromas também, que sejam, no caso da Fazenda Futuro, aromas naturais, que são extraídos de vegetais, mas que imitam muito o gosto e o cheiro da carne. Então, os hambúrgueres anteriores, eles eram quase que caseiros, se posso dizer assim. Não tinham essa pretensão. Agora entrou essa seleção mais primorosa de ingredientes, usando tecnologia, tanto em processamento como de ingrediente em si. Pra gente ver a parte gastronômica, né? A parte do gosto em que a gente tem hoje. Vou falar com o Marcos Nogueira aqui do glorioso Cozinha Bruta, um dos blogs mais acessados da Folha de São Paulo, que tá em terceiro lugar hoje, né? Você vê? Olha só, hein? Que maluquice. Então, Marcão, você já escreveu lá no blog que o hambúrguer vegetariano tinha experimentado, que ele lembra de alguma forma o gosto do hambúrguer mais industrial. Que seria um pouco melhor que o hambúrguer industrial, aquele hamburgão da infância, que é sadia, perdigão, aqueles, né, mais simplões ali e tal. Então, qual que é a sua opinião, meu? Eu comi o Futuro Burger, eu acho um alimento perfeitamente aceitável. Não é a minha escolha, porque eu não sou vegetariano. Eu acho que ele não lembra a carne quando você pega um bife, um hambúrguer que é feito 100% carne bovina. Ele lembra mais esses outros que você compra no supermercado congelados, que tem uma série de aromatizantes, que você emula esse gosto desse hambúrguer que já vem temperado, porque o hambúrguer de carne que você compra também é ultraprocessado, porque eles usam carne
pior procedência possível, usa proteína de soja também, Tá, usa aromatizantes para o negócio. Então na minha opinião é isso, ele não se compara com um hambúrguer artesanal feito 100% de carne bovina moída. Se compara com esses hambúrgueres que já vêm aromatizados no supermercado. Alessandra, se você olhar a composição de ingredientes do hambúrguer do futuro, ele tem uma coisa que se chama preparado proteico, né, que contém PTS, que é proteína texturizada de soja, depois tem proteína isolada de soja, proteína de ervilha e farinha de grão de bico. E depois vem os outros ingredientes, gordura vegetal, etc. 2 perguntas. Primeira, por que está escrito proteína de ervilha e não ervilha? E por que ele leva 2 tipos de proteína de soja? E aproveitando tudo isso, conta pra gente como ele é feito, como é o processo. Vamos lá. Até quando você... Qual a diferença do hambúrguer convencional para esses novos hambúrgueres? Exatamente está aí, né? Eu acho que assim, são pesquisas que foram feitas com ingredientes e a combinação desses ingredientes para buscar uma melhor textura, principalmente no que diz respeito a buscar a fibra da carne, né? E também a retenção de umidade, que é muito importante para a suculência do hambúrguer, não ser aquele hambúrguer seco, que esses hambúrgueres convencionais, então, mas é muito seco. Então, parece acho que pedacinho de madeira. A grande questão aqui foi passar por cima desses obstáculos para realmente trazer a similaridade. E para isso, essa mistura, tá? Então, quando a gente fala de soja, a gente usa proteínas, existem hoje as proteínas extrusadas, que são como as texturizadas, só que dá para você trabalhar fibras diferentes, não necessariamente como aquela que tem no mercado, que todo mundo usa. Hoje, já olhando para esse mercado, a própria indústria de ingredientes traz e desenvolveu proteínas extrusadas úmidas que trazem assim, estruturas maiores de fibras, né? E para trabalhar, por exemplo, uma mistura também que fique menos gosto de soja em si. Então, você vai misturando outros ingredientes. No caso da farinha de grão de bico, a mesma coisa. Ela ajudou a arredondar o sabor e tudo mais. E, além disso, essa mistura traz um perfil nutricional bem bacana, porque você mistura várias fontes proteicas, aumentando a qualidade dos aminoácidos ofertados, né? Então, foi um pensamento grande aí. E é coisa muito simples. As pessoas tendem a olhar, nossa, hambúrguer do futuro, feita por astronautas, né? Nada disso. É coisas que teoricamente já existem, mas são que foram reprocessados, foram refeitos de forma diferente. Você pega um grão, como, por exemplo, você, por que a proteína e não é a soja, não a ervilha, por exemplo? Isso. Porque a gente queria um teor maior de proteína para trazer uma similaridade nutricional ao próprio hambúrguer de carne. Então, se eu parto do grão, o grão tem em torno de 20% de proteína. Uma proteína isolada, ela chega a 80% de proteína, por quê? Eu trato ela e vou tirando as fibras, tirando os amidos do grão, e ela se comporta melhor para um projeto que nem esse, tá? Então, ele foi pensado do ponto de vista de textura, de umidade, de nutrição. Por isso, a gente chegou nesse blend proteico. Tá, e como ele é feito? Não tem uma fazenda, né? Isso é uma licença poética. Sim. E tal, mas como que é? Uma fábrica? É um laboratório? Como que é o processo de produção? Bom, o desenvolvimento do produto em si, até chegar no primeiro hambúrguer, né? Que depois, obviamente, hoje a fábrica replica, né? Ele foi feito realmente em laboratório, que eu digo, em bancadas de pesquisa, fazendo teste de ingredientes, tá? Mais uma vez, nada de astronauta, coisas simples, coisas que a gente faz na indústria de alimentos. Eu trabalho na indústria de alimentos em desenvolvimento de produto. Você começa a fazer misturas de ingredientes até chegar naquilo que você busca como objeto final, tá? E, então, ao longo de 1 ano e meio, esse projeto foi acontecendo até que a gente tivesse chegado na receita original, aquela que realmente, agora chegamos. E hoje a Fazenda Futuro tem fábrica própria, né? E na fábrica, basicamente, você mistura esses ingredientes, né? E faz a forma do hambúrguer, ultra congela e tá pronto. Muito simples. Qual que é o limite desse tipo de simulação? A gente sabe que hambúrguer, né, a gente já consegue chegar num ponto ali um pouco mais parecido, né, com hambúrguer de carne. Mas qual que é o limite? Quer dizer,
Por que eu não consigo ter uma picanha vegetariana? Já que eu tenho um hambúrguer vegetariano, por que eu não consigo ter uma picanha vegetariana? A questão aí é realmente a textura, né? Você chegar, porque a picanha é uma fibra, é um pedaço de tecido animal, né? Todo organizado, longo, enfim. É diferente. Hoje, o que a gente consegue, dentro do conceito de carnes plant-based, a gente parte dessas estruturas extrusadas de proteínas vegetais, que podem ser soja, ervilha, grão de bico, fava, e outros, tá? E a gente processa numa máquina que chama extrusora. A extrusora, ela umidifica essas proteínas e joga calor. E aí você forma como se fosse uma pipoca, né? Que o negócio enrijece, expande, daí você tira a água e tudo. Enfim, então a gente chega num limite do tamanho dessas fibras que a gente consegue fazer, né? Um bife grande, do tamanho que ele é, a gente, até então, com a tecnologia plant-based, ou seja, com ingredientes vegetais, é muito desafiador chegar. Porque tem um lance molecular ali mesmo, né? Mas tem um pessoal nos Estados Unidos, acho que está desenvolvendo cultura de carne em laboratório, né? Isso é outro né? projeto. Daí você entra em cell-based meats. Você tira uma célula do animal, né? Sem molestar o animal, você simplesmente tira uma célula dele, né? E você, em digestores, você replica essa célula. Através de uma tecnologia 3D, você coloca uma trama, né? Que vai direcionar onde vão fixar essas células. Você faz um bife. Você faz mesmo. Eu, inclusive, não vou falar que eu já provei, porque eu sou vegana, eu não como carne, mas eu já vi isso né? Porque eu participo de vários congressos fora do Brasil, estou envolvida com essa tecnologia. Isso traz alguns dilemas éticos interessantes. Muitos. Imagina, você pode fazer um filé humano, e se você comer isso, você vai ser canibal? Não só, né? Você pode evoluir, Você quer saber o gosto do que tem carne humana, você tem lá um negócio que você não matou ninguém e tal. E posso falar, você pode misturar células. Você pode fazer uma carne de boi com caranguejo. Que não seria mal, inclusive. O boi mate, né? A gente tá aqui onde gente, nasceu o boi mate. Exato, a gente pode... É algo longe desse projeto nosso hoje de plant-based, né? Que é Boi mate é uma história antiga, que era acho que a New Scientist, né? Fazia umas pegadinhas de 1º de abril. E aí eles colocaram ali que estavam fazendo um híbrido entre boi e tomate para que a carne já viesse, sei lá, a parmegiana. O boi à bolonhesa. Sim, aí deu uma viralizada no Brasil, né? Até porque na época o pessoal não entendia muito bem esse negócio de brincadeira de 1º de abril. Era nos anos 80 isso daí, então. Alessandra, o hambúrguer do futuro ganhou uma versão nova, né, recentemente. O que mudou na composição do 1.0 para o 2.0? E a segunda pergunta, a quantidade de calorias e de gordura é um pouco menor do que no hambúrguer de carne, mas ela não é tão menor assim. Se o hambúrguer do futuro é feito só de plantas, ele não deveria ter bem menos calorias e bem menos gordura? Ótimas perguntas, vamos lá. Antes de falar da evolução que houve no produto, acho que é importante a gente saber o porquê de um projeto como esse, né? Porque não é simplesmente que eu quero imitar carne, qual é o motivo disso, né? Eu acho que, antes de tudo, é importantíssimo dizer que a gente está vivendo uma condição hoje ambiental, climática seríssima. O maior desafio da humanidade hoje é conter a devastação ambiental. E a gente sabe, isso é catalogado, é um dos meus maiores objetos de estudo hoje, que a produção de proteínas animais é devastadora para o meio ambiente, em uso de espaço de terra, em uso de água, em poluição e principalmente também emissão de CO2, metano e tudo mais, que pode, né, influenciar nas questões de mudanças climáticas. Então, a redução de consumo de alimentos de origem animal é mais do que necessário para hoje, não para amanhã, tá? Então, um projeto como esse, o principal, por isso que Leonardo DiCaprio, Bill Gates, por que esses caras investiram nisso? Porque sabe que a gente precisa fazer as pessoas reduzir o consumo de alimentos de origem animal. E por isso, a gente precisa fazer de uma forma rápida. E a gente não tem tempo de fazer a educação nutricional, ou então esperar as pessoas que mudarem de hábito por si só. A gente sabe que a gente é apegado na comida de forma afetiva, de forma cultural, a gente é muito guiado pelo prazer. E comer carne, para muitos, está muito ligado a prazer. Então, um projeto que nem esse, ele teve como principal objetivo tentar ser o máximo possível igual à carne, nas suas características sensoriais, pensando no sabor, textura, aroma. E fazer com que
porque uma pessoa que come um hambúrguer de planta no lugar de um hambúrguer de carne, naquele momento ela esteja tendo uma atitude ambiental extremamente importante, reduzindo drasticamente o uso de recursos naturais. Para isso, nós nos apegamos muito em imitar a carne. E a carne, como, né, a gente viu, o hambúrguer industrializado, que é o que todo mundo come, poucos comem hambúrguer artesanal, né? Ele já tem uma característica de ser gorduroso, de ser mais salgado, de ter mais aromas. Então, esse é o nosso objetivo, isso que a gente quer imitar. E para isso, a gente desenvolveu uma formulação que tenha a mesma característica. Então, a gente usa gorduras vegetais, a gente usa aromas vegetais naturais que imitam o sabor da carne. Inclusive, o teor de sal é menor, né, de sódio, do que o do convencional, mas ele é alto, sim. Por quê? Porque se nós tivéssemos feito um hambúrguer light, a gente não teria o mesmo sucesso em imitar a carne. E esse objetivo de fazer as pessoas que não querem muito parar de comer carne, né? Com o hambúrguer do futuro, ela fala, poxa, mas isso aqui eu como no lugar da carne de boa. Então, nessa condição, o nosso objetivo, que é a redução de impacto ambiental, ele é alcançado, né? E a evolução é o quê? Tentar ainda conseguir ter a mesma característica da carne em termos de sabor, aroma, textura, só que tentando melhorar o perfil nutricional desse produto, tá? Então, a gente está, dia a dia, prospectando novos ingredientes. Como é uma indústria nova, a própria indústria dos ingredientes, ela está aprimorando também. É que nem o iPhone, a gente amou primeiro. Só que se eu olhar o meu iPhone, que é 11 hoje, com o primeiro, eu falo assim, meu Deus, como eu usava isso? Né? Então, a ideia é essa, a gente a cada dia evoluir. Isso impulsionando a indústria de ingredientes. E em apenas 3 meses, a gente já trouxe uma versão nova, que a gente já conseguiu com mais testes, mexendo um pouquinho nos ingredientes, reduzir o perfil de gordura, reduzir um pouquinho o teor de sal e melhorar também a parte sensorial em cima daquilo que os clientes falavam. Realmente a gente, no começo, buscando aquela coisa da carne, o aroma ficou bem forte. Então as pessoas, poxa, é bom, mas é muito forte o aroma. Então a gente ouviu muito o consumidor e reduzimos o teor dos aromas. E daqui pra frente a gente vai só evoluir, tentando melhorar o perfil nutricional e fazer cada dia mais o hambúrguer e os outros produtos da Fazenda Futuro serem parecidos com a carne, para ninguém ter a desculpa de não trocar. Quais outros produtos baseados em animais que hoje dá para ser substituído por versões veganas sem grandes perdas, igual acontece um pouco no caso do hambúrguer? Sim, eu vou falar uma coisa. Eu tive recentemente, agora em setembro, passei o mês nos Estados Unidos em 2 grandes congressos, e um deles era realmente o Meatless Meat Conference, né? Conferência da carne sem carne, em português. E eu fiquei, assim, horrorizada, mas feliz do que eu vi. Tinha de tudo, tinha lagosta, camarão, sashimi, tinha muitas coisas, assim, todas as texturas de frango possível imaginário, linguiça, salsicha, tudo. Então, ou seja, o que mais pode ter? Eu vou dizer que tudo. O que o mercado está caminhando hoje, obviamente ele começou forte nessa imitação da carne em si, né? E segundo as pesquisas desses grupos que estudam proteínas alternativas, 2020 é o ano da carne branca. É o ano do frango, do nuggets, do peixe, dessa área assim. Acho que principalmente no Brasil, do né? Peixe vegetariano ou do peixe normal? Não, tudo à base de planta. Deixamos os bichos fora do prato. Não, porque tem uma tendência no mercado de carne também, que é global, de comer mais frango. Não. Eu até achei que você estava falando da carne branca de animais mesmo. Não, carne branca vegetal. Ok, eu só estava complementando, né? Tá, porque no caso do Brasil, né? Tá, que a gente é um grande exportador de carne vermelha. E aí no Brasil está acontecendo mais ou menos, né, o que acontece com um criador de lagosta no Nordeste, né? Que você tem aquela família super pobrezinha ali que cria lagosta. Eles não vão comer a lagosta, né, tal, porque eles trocam aquilo por um valor muito maior. E no Brasil está acontecendo um negócio parecido, né? Com o aumento da demanda da China por causa da peste suína, o Brasil, que tem um boi para cada habitante,
né? São 200 milhões de bois. Olha 200, só. né? Tem São mais, tem mais acho que é boi, 200 tem mais boi do que... Mas não é tão mais, é tipo 210 a quase. 205. Não dá mais, cada um podia ter seu boizinho de estimação ali no apartamento. Né? Mas que é isso, né? Apesar do Brasil ter boi para dar e vender, né, tal, a gente está pelo menos nesse momento... Tá aumentando o preço. Exato, a gente tá num momento em que vale muito mais a pena exportar e que para quem é brasileiro aqui, né, tal, tanto que outro dia a gente fez um churrasco ali e tal, foi R$22 em sardinha e 200 em carne, mesma quantidade. Então, infelizmente não tinha uma opção vegetariana ali e tal, apesar de boa parte de quem estava no churrasco já ser vegano. Olha, né, porque agora coitados, a gente tá vendo. Não Eles deram comeram o quê? Pão com vinagrete? Comeram o quê, os veganos? Pão com vinagrete, tipo eu. Eu tava quando vou no bebendo, churrasco. eu não reparei. Acho que eles tomaram uma coisa vegana. Mas era cerveja vegana que Acho você que eles tava tomaram uma bebendo? coisa vegana que é muito interessante, que chama cerveja. Exatamente. Não, mas nem toda cerveja é vegana, cara. Usa proteína coisa de animal bicho lá? pra usa gelatina de peixe pra clarificar. Uau! Olha só, mano. Pô, você... Nem com toda. essa Dá pra fazer vegana, com mas nem essa sempre é. revelação, né, tal, pode acabar Mas o olha, mercado de cerveja. o preço na carne está aumentando, mas, Versi, se você tivesse levado o hambúrguer do futuro para o seu churrasco, ia sair caro também. Uma caixa com 2 hambúrguer do futuro no supermercado custa R$17, R$18. Dinheiro suficiente para comprar uma caixa com 12 hambúrguer de boi. Por que ele é tão mais caro? Duas coisas. Primeiro que, como eu disse, assim, hoje o que impera no mercado em termos de preço, a gente sabe que é volume. Né? Principalmente muito. Volume é o que mais hoje faz com que... Eu sempre falo, se a gente fizer uma conta, olha, faz uma conta comigo. Quanto custa 1 quilo de limão no supermercado? Custa 12, Depende, 13 da época reais. do ano, é. Vai. Quanto custa um frango inteiro? Um frango inteiro congelado custa em torno de 6, 7 reais. 6 reais o quilo. Imagina que loucura. O limão nasce no pé, você vai lá, tira da árvore, não precisa de refrigeração e oferece para o consumidor. Um frango você tem que plantar soja, tem que plantar milho, você tem que fazer a ração, você tem que ter um pintinho que você vai pagar por ele, você vai manter o bicho lá, alimentando ele, usando antibiótico, pagando luz, pagando água, pagando funcionário, abate o bicho, faz a parte, né, do butchers dele, perfeito, né, isso aquilo, invasa, caminhão refrigerado, mantém no freezer, tudo. E ele custa mais barato que o limão. Por quê? Porque a gente come... Hoje a demanda é muito maior do frango do que do limão. Então, a gente tem essa questão hoje como da demanda. Ou seja, a gente não tem uma grande demanda que faça com que o valor unitário possa ser barateado. E esse é o nosso grande objetivo, vender muito para cada vez, a cada ano, conseguir baratear o produto. E segundo, que realmente a gente ainda depende de questões tecnológicas e tudo mais, que estão em desenvolvimento, né? E algo que na indústria da carne já está... A indústria da carne já existe há séculos. A gente está numa nova indústria, um novo procedimento, que envolve, obviamente, todo um investimento inicial muito maior de toda a cadeia, do ingrediente e do produto em si. Mas o nosso grande objetivo, como indústria, é poder popularizar o produto, que tem tudo para ser mais barato do que a carne. Pelo Preço do produto, né? Acaba sendo um negócio super elitizado. Infelizmente ainda E nessa condição, a redução do impacto ambiental fica bastante pequena, não fica, não? Se a gente pensar Brasil, a gente está numa condição, mas se você olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, que hoje o Impossible Burger, Beyond Meat, que são os dois grandes players de carnes vegetais nos Estados Unidos, eles já estão com um preço bem chegando, conseguindo baixar esse valor e dentro de uma economia como a americana, já se tornando bastante acessível para as pessoas em geral. Você já tem mais ou menos uma percentagem, um share disso no mercado de hambúrgueres... Olha, hambúrgueres de, sei lá, de freezer de supermercado? Eu não tenho esse dado do mercado americano, mas assim, anualmente existe um crescimento muito grande, o que faz a gente ficar esperançoso de que realmente seja algo... Tanto que a Impossible se tornou um dos projetos mais sustentáveis do mundo. Ou seja, sabe que é na carne que tem que ser mexido, né? E ela, né, o fato do prêmio da ONU de sustentabilidade ser por uma carne vegetal significa que surtirá grande efeito. E aqui no Brasil a gente está apenas começando, né? O projeto começou em maio, porque a Fazenda Futuro foi a primeira empresa a lançar um produto do tipo, e outras empresas também lançaram, mas é embrionário ainda, né, o projeto. E aproveitando que você está falando do Impossible Burger,
qual é o grau de inspiração que vocês têm nesse produto? Assim, vocês provavelmente eles já percorreram um caminho, vocês não tiveram que abrir picada no mato, né? Melhor coisa, né? Já pega, né? Assim, você... Até porque o investimento lá atrás, igual a gente falou no começo do programa, foi quase bilionário. Não, e foram anos Exato. até chegar. E aquela coisa, né? A gente, obviamente, demora, você sai do zero com um projeto, você começa a testar quais proteínas e tudo mais. E, obviamente, é uma grande inspiração da Fazenda Futuro, desde sempre, quando o Marcos Letta, que é o fundador do projeto, começou a prospecção dele há 3 anos atrás. Realmente foi a primeira empresa que ele olhou, que já estava despontando, não tinha nos pontos de venda. Aliás, esse ano a Impossible entrou no varejo nos Estados Unidos, até então ela estava só nas grandes redes e tudo mais. E foi a nossa grande inspiração. E, obviamente, entendendo o mix de ingredientes que eles trabalham, né? Claro, trazendo para uma realidade brasileira, também em termos de custo, disponibilidade. De tecnologia, né? Tecnologia. também, né? Tecnologia é mais fácil, porque a gente consegue replicar aqui. Mas vocês conseguem replicar o Impossible Burger? Ele usa uma proteína chamada M, que é gerada por uma bactéria, não é? Sim, uma fermentação da soja. Um processo muito louco, que no hambúrguer do futuro não tem, e esse papel é feito pela beterraba. É uma mistura. A beterraba traz a cor, que também no M da Impossible também tem. O M da Impossible tem a cor do M da Impossible é beterraba, né? E com a mistura, obviamente, dessa fermentação que ocorre da proteína vegetal pelas bactérias, que traz um sabor umami. Sabe o que é sabor umami? Aquele meio que do aginomoto, o aginomoto, glutamato monossódico, né? Que traz que lembra o gosto da carne em si, aquele gosto mais férrico, tá? Eu tive a oportunidade de visitar a fábrica da Impossible e eu provei, tomei um gole do M. É mesmo? Mesmo você, parece caldo quinoa, vegetariana... Mas ele é vegetal. Ele é vegetal. Ele é vegetal, mas ele tem gosto de quê? Tem gosto de sangue? Tem cheiro de sangue. Caramba. Agora você então já comeu o Impossible Burger, né? Já. Você colocando os dois lado a lado, o futuro com o Impossible. Eu não vou perguntar qual é o melhor, porque você não é isenta. Mas como que você compara os sabores? Vamos lá. Eu vejo hoje, essa segunda versão, que é a versão 2.0 da Fazenda Futuro, ela teve muito... Ou seja, o próprio Impossible já passou por reformulações, tá? Hoje ele tá na versão dele atual, tá muito similar à Fazenda Futuro. Inclusive, essa redução dos aromas que foi feito da versão 1.0 para 2.0 da Fazenda Futuro, teve como inspiração o que está acontecendo nos Estados Unidos com o próprio consumidor, que induziu a Impossible a mudar o sistema para um sabor muito mais cárneo, como você disse, né? E é real, quando você come um hambúrguer feito de carne moída, você tem o sabor e o cheiro da carne, você tempera como você quiser. Os hambúrgueres tradicionais industrializados, eles levam aromas, né? De churrasco, aquela coisa mais defumada. E esse foi o primeiro, a própria Impossible, o Beyond, como a Fazenda Futuro, foram nessa linha. E as pessoas, a gente entendeu, né? Assim, seguindo o que a própria Impossible entendeu, que o consumidor, ele também busca mais a carne. Então, a redução desses aromas tem como inspiração buscar uma similaridade com a versão já 2.0 da Impossible. Agora eu queria só fazer uma pequena correção aqui do discurso inicial do Bruno. Que ele falou que é pra imitar o sangue da carne. Carne não tem sangue, cara. Você sangra um animal no abate. Sim, que é um o que tem dentro da proteína muscular é mioglobina, não é hemoglobina. Muito bem. Exato, né? Que é o líquido celular que em contato com o oxigênio do ar, ele fica vermelho, né? Mas não é sangue. Então as pessoas usam até pra dizer que tem nojo do negócio. Escorre sangue, o bicho mal. Não é sangue. Sim, que é aquilo, né? Que popularmente, né? Que você pega e fala, poxa, a picanha cor, tá né? sangrando. Porque realmente tá saindo um líquido vermelho, então você chama de mesmo? sangrando. Mas é bom. Marcão, então hoje a gente Você come sangue descobriu... quando você pega um chouriço preto, aquela morcilha. A gente descobriu que cerveja leva peixe e que Algumas, a picanha, vai. quando tá sangrando, não é sangue. Pô, precisa vir mais vezes, cara. Aguarde uns especiais da Super aí, cara. Boa. Aproveitando, uma pergunta para você e para Alessandra também. Por que
tantos alimentos vegetarianos são tentativas de reproduzir coisas com carne. Então, feijoada vegana, hambúrguer. Não seria melhor, ao invés de falar para as pessoas comam hambúrguer de plantas, falar para as pessoas, ao invés de hambúrguer, coma arroz com feijão? Eu não acho que eu seja gabaritado para responder essa pergunta, porque é algo que eu me pergunto também o tempo todo. Então, eu vou deixar para a Alessandra responder. Ótimo. Eu até queria dar minha opinião antes. Acho que é um ponto que a Alessandra também concorda. Eu não vejo grande graça num prato só de vegetais. A não ser que seja arroz, feijão preto e batata frita. São os mas assim, que eu gosto. Com todo respeito ao Futuro Burger, mas é assim, cara, um sanduíche de falafel... Uma comida vegana deliciosa e que tem o gosto do que sabe? Agora de bico. Agora eu acho que a gente chegou num ponto interessante. Que a gente tem essa tecnologia toda hoje, né? Começou com esses grandes investimentos que aí hoje você começou a ter no Brasil também. Mas você tem também uma cultura de alimentação da humanidade lá atrás, né? Que principalmente como carne, asiática. Sim, a europeia é muito baseada na carne, mas no... Não, perfeito. E principalmente nos embutidos, né? Quer dizer, na europeia você tem muito lance de tentar aproveitar cada negocinho, né? Tanto que a feijoada é europeia, né? Tal, não foi criada aqui. De aproveitar cada negocinho. E aí na Ásia, como também carne era artigo de luxo, igual era em qualquer lugar, igual ainda é. Cada vez mais no Brasil. Exato, e agora tá começando a ser aqui. O que acontece, né? Aí você tem vários pratos que meio que simulam um pouco mesmo. Acho que é o caso do falafel. O falafel assume, né? Acho que ele assume a característica vegetariana dele, mas ele tem alguma coisinha ali meio carne, assim. Então, tudo bem, aí é minha conversa de bar mesmo. Você pode falar que não, né? Sei lá, cara. Eu nunca pensei por esse ponto de vista. Não busca imitar em termos de sabor, mas assim, a forma de... Ele vai lá entrar como quase no lugar de uma almôndega, num hambúrguer de falafel. Ele vai substituir a carne. É a mistura. Mas, ó, eu acho que esse questionamento de vocês é muito válido. E ele é uma questão que até eu mesma me fiz durante muito tempo, né? E trabalhando dentro da sociedade vegetariana brasileira, como a gente ouve, né? A gente está no meio do rodamuinho de tudo isso, né? E, obviamente, não existe um veredito. O que eu vejo, pragmaticamente falando, é que, ou seja, muitas pessoas deixam de comer carne não porque não gostam da carne. Deixam de comer queijo não porque não gostam do queijo. Deixam de comer ovo não porque não gostam do ovo. Fazem por uma questão além do paladar. Fazem por uma questão de compaixão pelos animais. Fazem por uma questão do meio ambiente e também muito pela própria saúde, pela diminuição do consumo de colesterol, gordura saturada e tudo mais. Então, nesse sentido, o que acontece? Quando você abre mão de comer o alimento de origem animal por qualquer uma dessas razões, você também vai se limitar de coisas que faziam parte da sua vida afetiva. Vou comer uma lasanha. Minha avó, eu sou italiana. Minha nona fazia a lasanha bolonhesa com queijo. Cara, então eu virei vegana, tchau, nona, nunca mais venho almoçar aqui, entendeu? Então, ou seja, é a mesma questão de um próprio sanduíche, um hambúrguer, né? Meu marido é vegano, não tinha como não ser na minha casa, mas ok, ele é vegano, mas ele deixou de comer carne para os animais, tá? Então, o que acontece? Ele é apaixonado pelo Futuro Burger, por quê? Realmente, ele não quer nada porque ele virou vegetariano que mudou o paladar dele. Ele faz isso por uma questão dele, pessoal, e tem que fazer um esforço para isso, tá? Então, obviamente, a gente gosta de comer arroz, feijão, legumes, verduras, todo mundo gosta. Só que existem algumas condições culturais, de pratos, condições sociais também. Vamos na hamburgueria, vamos comer um sanduíche. Cara, você vai comer sanduíche, você quer participar daquele momento com seus amigos, você quer estar lá, só que você não é vegetariano, você é vegano, você não vai comer carne. Então, um hambúrguer como esse, né, ele visa te colocar numa condição que você sempre viveu. Então, ele facilita essa transição para quem, por algum motivo, queira deixar de comer carne. E muitas vezes, ele também, eu acho que assim, o grande foco desse produto e dessa cultura de imitar a carne em tudo que a gente faz, não só carne, tá? Queijo, ovo e tudo mais. Hoje tem de tudo. Leite vegetal não existe, né? Enfim, essa grande questão
grande parte das vendas, eu tive, por exemplo, a Beyond Meat, nesse último conference que eu estive nos Estados Unidos, 95% dos consumidores do hambúrguer da Beyond Meat são onívoros, são pessoas que comem carne. E esse é o grande target, por exemplo, que a Fazenda Futuro também está buscando. A gente não quer fazer um hambúrguer para vegano, porque vegano realmente... Não, eu sou uma vegana que como coisa vegetal amo, eu sou meio plant-based, eu amo falafel. Pra falar a verdade, eu amo falafel, assim, mais do que Futuro Burger. Tá? Então, ou seja, porque é da minha cultura, eu gosto de comer coisas assim. Só que assim, eu não precisaria de um Futuro Burger. E quantos são os veganos no mundo? Será que todos esses investimentos, tudo... E outra coisa, do ponto de vista do meio ambiente e pros animais, vegano já é... Eu sempre falo que é boleto pago guardado na gaveta. Ele já impacta menos, já não tem mais... A gente tem que impactar... E acho que também atingiu um teto de crescimento dessa comunidade, de alguma forma. Não, a coisa vai evoluir, mas o que é o grande target hoje? O que o mundo precisa? Para quem que essas empresas estão produzindo? Pro onívoro. Para você que uma vez na sua semana que você você come carne normal, só que, bateu aí uma consciência ambiental, o que for, você vai falar assim, uma vez por semana eu quero mudar meu hábito, eu quero colocar uma opção vegetariana. Então, esses produtos, eles servem para isso. E por isso que tem que ter a similaridade, porque esse cara que nunca olhou para esse mundo, ele não quer comer hambúrguer de chuchu, entendeu? É diferente. Ô, Alessandro, eu queria fazer uma pergunta aqui, que eu morava até pouco tempo em Ipanema, no Rio, e na Praça General Osório, lá onde eu morava, tinha um estabelecimento chamado Açougue Vegano. Ah, eu sei. E que imitava a estética de um açougue, cutelo, não sei o quê. Sim, você não acha que isso é de alguma forma um pouco macabro? Você imita, é mais ou menos como se um ex-canibal tal fizesse um bolo em forma de mão humana, porque ele não consegue se livrar do hábito antigo, sabe? Ou que, por outro lado, também pode soar como uma provocação, uma cutucada do público que come carne, tipo uma... Olha nós aqui, sabe? Cara, a ideia aqui vale muito a discussão, né? Eu acho estranho, sinceramente. Mas, por outro lado, você imagina a curiosidade das pessoas? Pois Você imagina a curiosidade, o que tem? Os caras, ninguém nem compra, mas ele entra lá pra ver o que tem. Não, concordo, Ale, concordo. Porque é realmente... Tem o lado bizarro que o Marcão colocou, que a gente deu risada aqui, que é lá, mas é impossível não querer olhar. Não querer olhar, eu mesma. E aí, se tiver um falafel lá, vê sem falafel. Então. Mas daí os caras fazem um negócio assim, linguiça de carne. Você vai lá, parece um salame de chocolate o negócio, cara. Então, decepciona quando você... Tipo, sei lá, cara, cueca com enchimento, sabe? É um negócio que vende uma coisa e entrega a outra. Mas... Essa é boa. É bom, né? Já sei que não vou abrir uma loja de cueca com enchimento. Mas é o que eu digo. Então, por isso que projetos que nem esse, que realmente busca muito mimetizar mesmo, tipo, ser igual. Cara, a ideia é essa, ou seja, não é cueca com enchimento, né? Realmente a busca frenética é por estar muito parecido pra não ter esse tipo de boi na linha, né? O que tá acontecendo, né? Eu até divido aqui que eu sou uma dessas pessoas que não é vegana, que come hambúrguer normal e que come o vegano de vez em quando. A minha pergunta, Alessandra, é o seguinte. Você lê aqui na lista de ingredientes. Algumas coisas foram explicadas, outras são óbvias. Mas daí temos, assim, condimento preparado sabor carne. Aroma natural. Tá. Uma das tendências na alimentação atual é você saber exatamente o que você está comendo. Que é comida de verdade, né? Você tem os ingredientes e tal. E, assim, eu sei que existem segredos industriais e que isso precisa ser mantido de alguma forma, mas não é um pouco estranho, um pouco uma falta de transparência do produto, não dizer exatamente todos os ingredientes? Primeiro, em se tratando de legislação, hoje a gente segue, obviamente, para poder fazer essa rotulagem, ela está aprovada, a gente seguiu os preceitos da Anvisa, tá? A Anvisa hoje, quando você tem um blend de temperos que dá o sabor, dá a saborização do seu produto, quando ela participa em termos de miligramas, você fecha essa formulação em condimento. Se você comprar um salgadinho no mercado da Elma Chips, tá lá, condimento, preparado, sabor isso.
sabor aquilo. Tá? Então, ou seja, isso aí é a legislação. Ela te coloca dentro. Quando você tem um mix de temperos, tá? Isso se chama condimento preparado, sabor X. Sabor carne, sabor vegetal, sabor camarão. Enfim, essa é a legislação. Esse que você tá vendo, você tá falando sobre a versão 1.0, que já evoluiu. Não, mas né? na rotulagem é igual na outra. Não. Já mudou. A gente tirou esse condimento preparado. Por quê? Quando eu falei que a gente mexeu no sistema de aromatização para deixar ele mais com sabor plain, mais carne, mais suave, tá? Esse condimento preparado é, claro, um segredo do produto, porém, é muito simples. São extratos vegetais, você pega os vegetais, você concentra e você mistura com aromas naturais, tá? Então, isso dá o nome, do ponto de vista regulatório, de condimento preparado. Mas eu não tô falando de lei, eu tô falando de eu filosofia, concordo. É uma coisa que fala do futuro da alimentação. E é uma das questões que a gente mais foi questionado com esse produto. Eu respondi muito, eu sonhava de noite com condimento preparado, tanto que eu respondi isso. Enfim, mas... O aroma natural permanece. Exato. Só que, com a evolução do produto e entendendo que a gente realmente precisava trazer essa transparência, só que o regulatório nos obrigou a colocar dessa forma, a gente evoluiu na formulação, reduzindo a quantidade de extrato, tirando esses extratos e mantendo somente os aromas naturais. Então a gente mexeu no blend de aroma, deixou mais suave. E quais são os aromas naturais? Aromas naturais. Ah, não, isso é falta de transparência também. Não, mas ninguém precisa falar, não tem. Não é, mas eu quero saber o que eu tô comendo, cara. Isso eu não gosto mas são aromas, são extratos. Você pega... Mas você tem aroma de jiló, que eu detesto jiló. Mas é só o aroma, não tá comendo giló. Não, mas você entende o meu ponto? Entendo, mas todos os aromas, eles são aromas assim, nenhuma marca, nenhum produto. Mas de qualquer forma não diz o ingrediente. Então, da onde vem? É um blend. É como se fosse perfumaria, que você mistura... Mas não dá pra dizer o que tem na características, mistura? Não, você traz as substâncias organolépticas de vários vegetais e cria um blend que é o seu aroma. Sim, que aí tem uma parte de segredo industrial também, de não entregar fora. Não, e nem é uma então. Coisa só, é uma mistura de moléculas naturais. Isso é o que... É um blend proprietário que é feito para o produto. Assim como outras marcas, todos os aromas naturais são assim. Então... E não é o alimento em si, tanto que não é alergênico, não é nada. Você extrai aquela substância que vai dar o sabor. Por exemplo, a berinjela. Tem uma substância lá que dá o gosto, não sei o que lá. É extraído. Você não tá comendo berinjela. Ah, tudo bem. Mas vamos falando de blend de aroma. Você vai fazer um curry, por exemplo. Você vai botar lá cominho, anis estrelado, açafete da cardamomo. Mas isso são alimentos, isso são especiarias. Mas são os aromas do negócio. Você sabe o que dá o aroma na comida. Sim, mas isso aí é um alimento. Você tá falando de um... Por exemplo, se você pegar um açafrão, você pega uma cúrcuma, a raiz de açafrão, você moe, você faz... Ou então, você faz isso. Então, isso é parte do alimento. Isso obrigatoriamente você tem que declarar. No caso de aditivo, isso aqui é um aditivo alimentar. Eu não tô dizendo o que você tem e o que você não tem que declarar. Eu tô falando só do que... Não, mas então, como parte de uma filosofia de transparência que talvez... É que aroma não é alimento. É um aditivo alimentar. Então, ele é extraído do alimento e mistura. Então, não dá pra... Não tem como você deixar isso no rótulo. Você não tá comendo o alimento como o açafrão, como o orégano, como um tempero, um condimento. É diferente. Tá legal. Então, igual quando você vai fazendo sabor de baunilha, e aí você tem a vanilina ali, que é uma coisa molecular ali, né? Então... isso não tem um nome, não é um alimento, entendeu? Não, perfeito. Pô, gente, tá muito bom, mas aí, infelizmente, vamos ter que parar por aqui, por uma questão de tempo. Mas, poxa, é isso. Acho que deu pra aprender bastante. Obrigado, Ale. Acho que você ensinou bastante coisa pra gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Marcão. Falou, você cara. Sempre, apesar da cueca com enchimento ali e tal, tipo... Você, bota um boi mate na cueca tem que vir mais tudo, aqui. Mas é isso. Obrigado também, Bruno. Boa, obrigado. Valeu. Obrigado vocês. Tchau.